Sabe que dia é hoje? Hoje não é dia 10, não é dia 11, não é dia 12, não é dia 15. Talvez seja, mas eu não tô nem aí. Porque hoje é dia de upgrade. É isso mesmo, meus queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas são pra você. Pra mim tá de noite agora. Olha lá, ó. Tá de noite. Tá de noite. E acabou de chegar pra mim aqui essas duas coisinhas aqui. Tá acabou, caramba. Eu perdi completamente o senso de direção aqui. E é isso aí, meus queridos. Em primeira mão aqui, eu tenho dois upgrades pra vocês aqui. Vocês devem já estar vendo no thumbnail o que é. Aqui eu tenho dois pentes de memória RAM de 16 GB cada, totalizando 32 GB de DDR4, 3600 MHz. E eu tenho também um SSD de 2TB, M2. Ah, mas Henrique, se eu não tô ficando maluco, em algum outro vídeo seu você já disse que tinha um SSD de 2TB ali. Você vai ficar com 4? Quem dera eu pudesse ficar com 4, mas infelizmente não. Infelizmente, esse SSD de 2TB que eu tenho ali embaixo da placa de vídeo, ele estragou. Não sei se vai dar pra ver ali, acho que não vai dar, então me desculpa. Enfim, calhou que ele estragou, ele tava estragando várias vezes aqui, ele tá com um problema que eu não tô conseguindo resolver sozinho. E eu acabei ficando irritado e decidi comprar um SSD novo aí pro meu computador. Mas então, sem mais enrolação, vamos abrir essas coisas aqui. Cara, como é que eu abro isso? Olha só o que temos aqui. Aqui eu trouxe dois pentes de memória RAM da Corsair, cada um de 16 GB e a velocidade é 3600 MHz, ou seja, overclock de fábrica. Cara, maravilhoso. Vamos deixar de lado aqui e vamos pegar o SSD então. E aqui, galera, nós temos o nosso querido SSD de 2TB. Como eu disse, ele é M2, né, NVMe, e ele é da WD Green. Aqui, ó, 2TB. Cara, tá maravilhoso. A velocidade de leitura dele é de 3200 e, se eu não me engano, a de gravação é 3000. Ou seja, ele é bem rápido e vai servir pro que eu quero, né? Ah, Henrique, mas pra que esses upgrades absurdos aqui? Cara, deixa eu montar no computador primeiro e depois eu explico um pouco mais o porquê disso. A parada aqui é o seguinte, eu tava querendo colocar isso aqui e ali, só que sem tirar daqui, porque tirar daqui é um saco. Tem muito fio ali atrás, enfim, é um saco. Então eu vou tentar montar com ele de lado mesmo. Já desliguei a fonte dele, já desliguei a régua também, então não vou sofrer nenhum acidente aqui com relação à energia. Então vou tirar aqui os parafusos dele, vou abrir ele e vou tentar colocar de lado mesmo. Pronto, já tirei aqui a tampa, coloquei ali em cima da cama, ó, os parafusos ali. E agora eu vou tentar tirar a placa de vídeo aqui, né? Aliás, tem que desconectar aqui o PCI Express, né? Com todo o cuidado do mundo, para não acontecer nada de ruim. E vamos deixar aqui escondido assim, ó, que a gente vai usar ele, né? Agora eu acho que eu vou precisar das duas mãos para poder tirar a placa de vídeo ali. Ai, difícil, mas foi, ó. Placa de vídeo aqui, ó. E aqui embaixo, e ali embaixo, tá o SSD que eu falei que tá ruim. Mas vamos tirar o SSD em si, porque isso aqui já não nos presta mais. Mas eu não vou jogar fora isso aqui não, eu vou guardar até eu conseguir arrumar ele novamente. Vamos pegar esse novo aqui e colocar no lugar. Aqui nosso... Opa, deixa eu cair aqui, mano. Aqui nosso SSD da WD Green. Se você tem dúvida sobre a WD Green, cara, o meu outro SSD ali dentro, de 500 GB, é da WD Green também. E ele é muito bom, tipo, muito bom mesmo. Então agora ele vai ter o parceirinho dele de 2TB, né? Vamos abrir aqui e colocar ele ali dentro. Com todo o cuidado do mundo, né? O bom dessas placas mães da Gigabyte é que você não precisa de um parafuso, né? Ele vem com isso aqui, ó, que é só apertar e pronto, tá presinho. Perfeito, o primeiro upgrade já foi, vou aproveitar e trocar a minha memória RAM. A memória RAM que eu já tenho aqui no meu PC é da XPG, a memória RAM é um pente de 16 GB. Cara, eu não tô conseguindo abrir por causa da ventoinha, será que eu vou ter que tirar ela, bicho? Ah, mano, aí é complicado, hein? Mas eu acho que é o jeito, vou ter que tirar a ventoinha ali pra poder tirar a memória RAM, cara. Pronto, vou deixar ela assim de lado, ó. E aí pelo menos eu vou conseguir tirar a memória dali pra poder fazer a troca. Aqui. É até fácil de tirar ela aqui, ó. Cara, é uma memória bem bonita aqui, ó. Pena que ela tem 2600 MHz só. Mas não se preocupem, porque eu vou fazer um bom uso dela. E não vou deixar no meu PC. Vou fazer um outro uso e já vou explicar pra vocês. Mas então vamos partir pra nossa protagonista aqui, que no caso são as memórias novas do Corsair. Vamos abrir aqui, né, pra pegar elas. Se liga só que coisa mais linda, cara. Elas são grandonas. Cara, é muito grande. Foi o que ela disse. Cara, olha isso, velho. São mó bonitas e são grandonas, cara. Em comparação aqui, ó, com a outra memória aqui. Olha só. Tem quase o mesmo tamanho, só que ela ganha um pouquinho no tamanho por causa do RGB. Essa aqui tem RGB. Impressionante, bem bonitas. Vamos abrir elas aqui e colocar ali, né? Colocar as memórias RAM ali talvez seja um problema. Colocar elas assim com o PC normal, né, em pé. Seria mais fácil se ele tivesse deitado, mas nada impossível.
Então vamos pegar a nossa primeira memória e colocar no segundo slot. Lembrando, coloca sempre no 2.4 ou no 1.3, vê sempre no manual da placa-mãe. A minha placa-mãe, no caso, ela diz ali que ela lê primeiro o barramento 2 e o barramento 4, para depois ler o 1 e o 3. Então eu vou colocar essas duas no 2 e no 4. Lembrando, né, gente? Duas memórias RAMs funcionam melhor do que uma, né? Porque a placa-mãe ativa aquele negócio chamado Dual Channel. Mas é claro que as duas memórias RAMs têm que ser bem compatíveis uma com a outra. A primeira já foi. Foi. Agora eu vou botar essa fan de volta aqui, né, cara? Vamos ver se cabe. Pronto, galera. Consegui colocar tanto o cooler aqui, quanto já coloquei também a placa de vídeo. Eu coloquei esse coliseuzinho aqui, gente, embaixo, pra poder segurar a placa de vídeo, né? Porque eu não tenho um suporte pra segurar ela em específico. Mas esse coliseuzinho que eu tinha ali guardado, ele é do tamanho perfeito pra segurar ela, tá ligado? E, cara, tá tudo certo. Outras coisas que eu não mostrei pra vocês aqui em outros vídeos, galera, que eu fiz no off, foi colocar esse controlador RGB aqui pras ventoinhas do watercooler e também colocar esse adaptador aqui, ó, de USB interno, porque essa placa-mãe aqui, ela só tem uma entrada para USB 9 pinos, e aí eu coloquei esse adaptador aqui, ó. Não é um adaptador, na verdade é um extensor. Cara, o negócio agora é ligar tudo e testar, né? Pois bem, já liguei ali tanto a fonte quanto também a régua. Vou ligar aqui também isso aqui, só para ficar bonitinho. E cara, o negócio é ligar e esperar o melhor. Opa! Olha só que bonitinha, cara. Elas já ativaram no modo Rainbow aqui. Eu provavelmente vou conseguir trocar depois no Signal RGB, ou então talvez no próprio aplicativo da Corsair. Mas vamos esperar aqui dar vídeo então. Como foi trocada a memória RAM, talvez ele demore um pouco mais para compreender. Porque sempre que você mexe na memória... Ih, foi direto. Eu devia ter entrado na BIOS para ver se estava tudo certo e tal. Mas cara, vamos deixar assim por enquanto. Vamos pegar o meu mousezinho Attack Shark, que eu já mostrei para vocês no outro vídeo. Aqui. E vamos primeiramente colocar aqui, ó, no gerenciador de tarefas, para ele nos dizer, nossa senhora, olha isso aqui, nossa senhora, olha isso aqui, 18%, e o PC acabou de ligar. Sai do esporte, pelo amor de Deus. Vamos aqui em desempenho, meu Deus, olha isso aqui. Aqui, ó, se a gente vai em memória, cara, 32 GB, tudo maravilhoso aqui, ó, que perfeição. Quanto ao SSD, por enquanto ele só está detectando de 480 GB. Mas se a gente for aqui em gerenciamento de disco, pode ser que a gente encontre aqui, ó. Opa! Selecione o disco 0. Aqui, ó, nosso disco de 2 TB está aqui. Ele vai pedir para formatar ele. E olha só, galera, ele já está sendo identificado, mas aqui agora a gente vai ter que formatar ele, ó. Para isso a gente vai em novo volume simples, avança. Aqui a gente pode deixar uma letra. Aqui eu vou colocar a letra G de Games. O resto deixa igual assim. Aí aqui, formatar esse volume, perfeito. Rótulo do volume, vamos colocar 2 TB. Isso aqui é opcional, gente. Isso aqui é literalmente um nome que tu coloca. Tô colocando isso aqui só para ficar mais fácil mesmo. Deixa essa janelinha aqui, ó, do jeito que tá, avança. Aqui tu conclui e pronto, galera, ele já tá aqui, ó, demora alguns segundos para carregar e pronto, ele já tá aqui, ó, a partição inteira aqui para você usar do jeito que quiser. Aí pode fechar aqui, ó, e aqui ele já vai estar aqui, ó, já tem aqui, ó, tanto o meu de 500 GB quanto de 2 TB. Cara, maravilhoso, agora eu posso baixar jogo, posso fazer o que quiser e melhor que isso, só os 32 GB ali, né? Que coisa boa. Opa, galera, voltei aqui, no off eu acabei mexendo ali na BIOS do computador. Coloquei para as memórias RAMs operarem em 3600 MHz e tudo mais. Eu tava prestes a colocar para baixar um jogo aqui, quando eu fui ver que a internet caiu, tanto o Wi-Fi quanto a internet de rede. Infelizmente caiu e só volta às 8 da manhã. Agora é 00h25. E agora eu vou ter que esperar. Eu falei com o operador e foi isso que eles disseram, né, que vai voltar às 8 da manhã. Então acho que amanhã à noite eu volto e continuo com o vídeo aqui. Graças a Deus que pra vocês aqui vai ser só um corte seco. Pronto, galera, o dia passou, a internet voltou, tudo certo. E agora que a internet voltou, eu tô passando já os jogos que eu tenho no outro SSD pra esse novo. E também já tô baixando alguns outros jogos também. Jogos mais pesados, assim, tipo Spider-Man, Red Dead Redemption 2. Jogos que eu gosto bastante, assim, já baixando, caso já deixar baixado. Porque sempre bate aquela vontade de jogar, sabe?
de vez em quando. E aproveitando o momento aqui, esperando os jogos baixar, eu vou explicar pra vocês algumas coisinhas. E a primeira delas que eu vou explicar pra vocês é o porquê de eu ter feito esse upgrade. Gente, como vocês sabem, os jogos estão ficando cada vez mais pesados, né? Principalmente os mais recentes. As próprias empresas que fazem jogos e as lojas de jogos, elas têm verificado isso. A própria Steam tem colocado cada vez mais dados recentes sobre o padrão dos jogadores, né? Eles viram que a grande maioria dos jogadores utiliza 32 GB de memória RAM, e isso aos poucos dá liberdade para as empresas de que os jogos sejam cada vez mais pesados, né? Eles não vão mais se preocupar mais com otimização ou coisas do tipo, e também vão fazer jogos que fazem jus a esse tamanho ou a esse peso, né? Esse upgrade ele é muito bom para quem, além do jogo, abre muitas outras coisas também. Por exemplo, sei lá, você deixa aberto o jogo, você deixa aberto também o Discord, aí o seu navegador, aí o OBS e, sei lá, o Spotify para música. E no caso, eu tava pensando recentemente em, além de fazer esses vídeos aqui, fazer também lives ou então talvez gravar umas gameplays pro YouTube. E aí, se esse fosse o caso, com 16 GB, pode ser que daria muito gargalo, né? Se eu fosse, por exemplo, fazer uma live ou coisa do tipo. Agora, com 32 GB, cara, vai sobrar e muito, entendeu? Então não vai mais ser uma preocupação isso. Claro que 16 GB rola muito bem para muitos jogos, mas tem jogos que causam um gargalo em 16 GB. Alguns exemplos, por exemplo, seria Hogwarts Legacy, Starfield, The Last of Us 1 e 2. E o gargalo da memória RAM ele é ruim porque ele causa um gargalo no PC inteiro. Até no SSD, por exemplo, ele pode dar gargalo. Então você ter essa memória RAM sobrando dá mais estabilidade no FPS e também não dá gargalo nas outras partes do computador. Enfim, 32 GB é uma folga gigantesca que vai durar por muitos e muitos anos pra mim. Eu diria que, sei lá, uns 4 anos sem me preocupar com isso, fácil, sabe? Menos que, sei lá, eu comece a trabalhar com edição de vídeo, After Effects, ou coisa que realmente consome memória RAM. Quanto ao SSD, eu acho que não tem muito o que falar, sabe? O SSD é algo bem óbvio quando você tá falando de jogos. Muitos jogos hoje, jogos AAAs, ou jogos no geral, ocupam bastante espaço. Os jogos menores você já ocupa 50 GB e os jogos maiores você já ocupa 100, 150, até 200 GB, sabe? O próprio GTA V, que é um jogo um dos mais populares aí, ele é 113 GB, eu acho, que é bem pesado. Então se você tem um SSD de 500 GB para tudo, para sistema, para usar para trabalhar aí para jogos, cara, tu vai ter 2 jogos instalados, 3 no máximo, sabe? E aí com 2 TB, cara, eu vou baixar quantos jogos eu quiser e vou demorar muito pra precisar desinstalar um, tá ligado? E embora o SSD M2 ele seja um pouquinho mais caro do que o SATA, ele, cara, vale muito a pena. Há quem diga que SATA é o suficiente para jogos e tal, e realmente é suficiente. Mas o M2, cara, ele vai ter o triplo de velocidade de carregamento, né? Tanto para mapa, para save, para assets. Ele vai ter uma redução de stutter também, em jogos que fazem streaming constante de dados, por exemplo, o Hogwarts Legacy, o Spider-Man. Outra coisa também é que tendo 2 SSDs eu posso deixar um para sistema e outro só para jogos, então me ajuda bastante na minha organização. Enfim, tá explicado o porquê desse lindo e maravilhoso upgrade. Tô muito feliz de ter feito ele. Aliás, nem mostrei para vocês ali como é que tá o PC. Olha ali. Olha aqui como é que ficou depois de configurado aqui as memórias RAMs aqui, ó. Maravilhoso, eu deixei tudo azul. Claro que dá pra trocar a cor da memória RAM, assim como dá pra trocar também o do watercooler. Aí aqui a parada é a seguinte, a do watercooler eu consigo trocar pelo controlezinho aqui, né? Ok, mas a da memória RAM eu troco através do aplicativo aqui, o Signal RGB. Aqui ó, aplicativozinho. Ele é bem básico e bem simples de usar, ó. Você coloca aqui em iluminação, ele vai ter várias opções. Você pode também aqui ir configurando do jeito que você quiser. Mas, cara, eu queria deixar tudo azul mesmo, porque eu tenho essa fixação pela cor azul mesmo. Eu gosto muito desse preto com azul. E eu deixei essa cor mesmo, um azul escuro aqui, né? Mas daria pra deixar Rainbow, por exemplo, ó. Que ela fica assim. Side to side, que ela fica trocando, ó. Interessante também. Mas enfim, vamos deixar aqui na cor sólida. Eu vi que os jogos já baixaram aqui. Eu vou abrir o primeiro jogo aqui pra fazer um teste, né? E como vocês podem ver, já tem alguns jogos instalados. E eu poderia colocar um jogo pesado, tipo Cyberpunk ou algo assim, pra mostrar o desempenho. Mas, cara, eu vou colocar Spider-Man 2. Porque é um jogo que já vai dar pra ver a diferença, assim, o desempenho e tal. E 2, porque eu tô com muita vontade de jogar. Eu brilho aqui do negócio aqui pra ficar só o jogo. Aliás, deixa eu ver como fica se eu desligar.
melhor, eu acho, né? Vou deixar assim, então. A princípio, ó, RAM tá sendo usado 50%, mas é claro que eu tô no menu do game, né? Vamos ver em game como é que vai ficar. Vou pular o resumo porque eu já conheço essa parte toda, né, galera? Aliás, esse controle que eu tô usando aqui, ele tá com o gatilho zoado, mas eu tentei configurar ele, calibrar, pra tentar usar. Mas vou aproveitar então e comentar aqui, galera, ó. Aqui no canto, vocês podem ver uma coisinha, talvez vocês não consigam. Mas ó, logo de começo, eu deixei tudo no alto ali na configuração gráfica. Então a GPU tá em 94%, tá bem alta, né? Talvez diminua um pouco ali. Mas o que eu quero chamar mesmo a atenção é a memória RAM, que tá em 60%. Isso significa que um pente só de 16, cara, não daria conta, já passaria de 16 GB. Esses 40 FPS aqui tá me preocupando, mas eu já vou ver o porquê disso. Galera, eu acho que eu exagerei ali na hora de mexer nos gráficos, coloquei muito alto e acabou que o jogo fechou sozinho. Deixa eu dar uma maneirada nisso aqui, cara. Mas vamos pra segunda tentativa. Eu vou tentar deixar a câmera. Eu vou tentar deixar a câmera aqui, ó, mais ou menos assim, centralizada, pra pegar tanto a gameplay quanto o FPS e a RAM aqui em cima. É o que eu quero mostrar pra vocês. Ó, agora tá melhorzinho, ó. Tá batendo 100 FPS aqui, ó. E a GPU não tá mais em 100%, ela tá em 90%. Tá, ainda tá preocupante. Mas pelo menos tá tancando. O que não tancou mesmo foi o VRAM. O VRAM acho que tinha chegado em 100% e aí sim deu problema na placa. Cara, agora sim vai começar a gameplay de verdade. Cara, eu gosto muito desse jogo. Tipo, muito mesmo. Sou muito fã do Homem-Aranha. Vamos ver se o controle vai funcionar, né? Porque o meu problema era esse. Ai, não acredito. O controle não tá funcionando. Deixa eu ver se dá pra mudar as configurações do controle. Não acredito que eu vou ter que fazer isso, mas eu vou ter que personalizar o controle aqui pra poder jogar. Porque o gatilho direito, ele tá mole. Então ele não tá funcionando direito. E eu vou usar esse aqui. Vamos ver se vai dar certo. Opa! Deu uma travadinha, mas tudo bem. Cara, agora dá pra jogar pelo menos. Ali do lado não sei se vocês vão ver, mas a memória RAM tá em 47%. Em 80 FPS aqui, né? Claro que esse começo do jogo pesa muito mais do que o resto do jogo em si. Mas, cara, tá ok, tá ligado? O que tá dando gargalo mesmo no momento é a placa de vídeo. Tá em 90% ali e tal. Mas de memória RAM a gente tá bem demais, galera. Spider-Man 2 é relativamente um jogo bem pesado, inclusive, né? Pra PC. Mas tá rodando bem, ó. Tá 100 FPS, aí cai pra 70. Mas tá aguentando, tranquilamente. Esse começo do jogo em específico, pode dizer que deu umas quedas de FPS e tal, mas também é muita partícula sendo carregada de areia e tal. Ó, caiu pra 68, 67 ali. Mas assim, acima de 70 também tá tudo certo, né? Cara, eu tenho que segurar o LB e o RT, mano. Que loucura, bicho. Enfim, o que eu queria mostrar, eu mostrei, que era o desempenho da memória RAM. E como vocês podem ver, tá maravilhoso, né? 48%. Se fosse um pente de 16, já estaria, cara, muito alto, tá ligado? Estaria em seus 80, 90% de uso. Enfim, meus queridos. Era isso que eu queria mostrar por hoje. Eu vou desligar aqui, porque já é 1 da manhã, tá meio tarde, eu tô cansado mesmo. E eu acho que é isso, cara. Memória RAM instalada, SSD também. Um beijo pra quem fica, porque eu vou dormir. Tchau.